Estamos de volta e vamos continuar então a questão de registro de candidatura. Começamos no bloco anterior, não terminamos ainda a questão aí do registro das candidaturas. Vamos continuar e encerrar então nesse bloco, e foi até bom que a gente tinha 2 blocos para tratar de registro de candidatura, porque ficou uma pergunta que eu esqueci de falar no bloco anterior, né? Estávamos tratando, então já começo a falar agora aqui, da questão dos 30% e dos 70% de candidaturas de cada gênero. E aí vem então a pergunta que tem sido feita e pode cair também em concurso, que é a seguinte: como é que ficam as pessoas trans? A pessoa trans entra como homem, como mulher, como é que é? E aí a resposta é: depende de como a pessoa se identifica. Então o que define é como a pessoa se identifica, independentemente do nome no documento. Precisa ter mudado o nome no documento? Não. Então, se a pessoa nasceu menina e hoje ela é um menino e se identifica como menino, ela entra como candidatura masculina, independentemente do que está escrito no registro dela de nascimento, no RG, etc. e tal. E vice-versa. Se nasceu homem, nasceu menino e hoje é uma menina, se identifica como mulher, vai entrar na candidatura feminina, tá? Então esses 30% e 70% respeita e leva em consideração a identidade de gênero da pessoa, como a pessoa se identifica perante a sociedade, independentemente do documento. Se já mudou o documento, melhor ainda, aí que não tem discussão nenhuma, né? Mas ainda que não tenha mudado o documento, é como a pessoa se identifica. Se ela se identifica como mulher, ela vai entrar então na cota das mulheres para efeito dos 30% e dos 70%. Então foi bom que a gente começou já tratando disso. Vamos continuar então falando dos registros, tratando agora das vagas remanescentes. Já expliquei como é que funciona a vaga remanescente. Eu tenho 71 vagas e eu lancei 51 candidaturas, portanto ainda tenho 20 vagas remanescentes, é disso que se trata. Se na convenção não forem preenchidas todas as vagas, acabei de dar o exemplo, os partidos poderão fazê-lo até 30 dias antes do pleito. Então tem prazo. Até 30 dias antes do pleito é o prazo para preenchimento das vagas remanescentes, está lá no artigo 10, parágrafo 5º da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97. Até 30 dias antes das eleições, então tem esse prazo. Outra coisa, essas vagas remanescentes, eu preciso preencher todas as vagas remanescentes? Não necessariamente. Então, mais uma vez o exemplo numérico, eu tinha a possibilidade de lançar 71 candidaturas, lancei 51, tenho 20 vagas remanescentes, dessas 20 eu quero preencher 10 vagas remanescentes, tudo bem, não tem problema nenhum. Quero preencher 8, quero preencher 12 vagas remanescentes. Ok, desde que eu fique naquele teto de 71, não tem problema nenhum. E tem então o prazo que tem que ser observado. Eu não posso preencher as vagas remanescentes a todo ou qualquer momento. Pedidos de registro pelo partido, coligação, federação serão apresentados até as 19 horas do dia 15 de agosto. Então esse é o prazo para o pedido de registro, que é a regra, né? A regra é que os pedidos de registro são apresentados pelos partidos, pelas coligações ou pelas federações. Essa é a regra. Por quê? Porque nós temos aqui a exceção, os pedidos de registro individuais, já vou falar deles. A regra é que quem apresenta os pedidos de registro são os partidos, as coligações ou as federações, que terão até as 19 horas do dia 15 de agosto para a apresentação dos seus candidatos. Esse é o prazo final. Preciso deixar para o último dia, para a última hora, para as 19 horas, para as 18h55. Não, pelo amor de Deus, não deixem para a última. E aqui é uma questão mais da prática do que da teoria, mas não deixem para a última hora, porque é na última hora que acaba a luz,
é na última hora que dá pau no computador, é na última hora que acontecem as coisas. Então, se o prazo de pedido de registro é às 19 horas do dia 15 de agosto, apresenta no dia 14, apresenta no dia 13, 2 dias antes, 4 dias antes, quanto antes melhor. Não deixem para o último dia, mas o prazo, voltando agora para a teoria, não mais para a prática, é até às 19 horas do dia 15 de agosto. A questão da teoria é que na teoria não dá pau em nada, né? Na teoria não acaba a luz, na teoria não dá pau no computador, mas na prática acontece tudo isso para efeito de questão de concurso. 19 horas do dia 15 de agosto é o prazo final para que os partidos, coligações ou federações apresentem, então, os pedidos de registro dos seus candidatos. Há uma coisa que eu chamo de repescagem. O que é a repescagem? A repescagem são esses pedidos de registro individuais. Por quê? Porque pode acontecer, eu que sou o candidato, o meu nome foi esquecido aqui nesse primeiro pedido. Então, meu nome deveria ter seguido no primeiro pedido do partido, só que o partido esqueceu de colocar o meu nome. Eu participei da convenção, fui escolhido como candidato, tudo certinho. Deveria o meu nome estar lá no pedido do partido? Deveria, junto com todos os outros candidatos, mas o partido esqueceu. Repescagem. A repescagem é o pedido de registro individual. Então, eu poderei individualmente apresentar o meu pedido de registro de candidatura. Vou dizer para a Justiça Eleitoral o seguinte: Justiça Eleitoral, o partido se esqueceu de colocar o meu nome, deixou meu nome de fora, então eu estou apresentando aqui o meu pedido de registro individual, é o que eu chamo, aspas, de repescagem. Então, serão os pedidos de registro individuais, serão apresentados, o nome já diz, né, individualmente, pelos próprios candidatos nos dias seguintes à publicação da lista de candidatos pela Justiça Eleitoral, em caso de omissão partidária, é o artigo 11, parágrafo 4º da Lei das Eleições. Então, o que vai acontecer, para vocês entenderem também como é que é o mecanismo? O partido apresenta todos os pedidos de registro dos seus candidatos, protocola lá na Justiça, hoje é tudo feito eletronicamente, então apresenta os pedidos de registro, e aí a Justiça Eleitoral recebe aquilo, processa, etc. e tal, e publica um edital. E no edital vão constar os nomes dos candidatos do partido X. Então, edital, o partido X apresentou o pedido de registro das seguintes candidaturas. Então, vem todos os nomes de todos os candidatos. Eu vou olhar lá no edital e vou constatar que eu fui esquecido. O meu nome foi esquecido no edital que eu vou ver, a hora que foi publicado. Aí eu tenho o prazo, então, de 2 dias, que é justamente isso que eu estou dizendo aqui. Prazo de 2 dias seguintes da publicação do edital para que eu apresente a repescagem, que é o pedido de registro individual da minha candidatura, ok? Substituição de candidatos, já vimos que isso é possível. Eu posso substituir candidato que morre, candidato que é cassado, candidato que tem o seu registro indeferido, candidato que renuncia, pode acontecer. Nesses casos, há a possibilidade de substituição. Você substituiu o candidato A que morreu por um outro candidato. Isso aconteceu com Eduardo Campos, que era candidato à presidência da República lá atrás, e teve um acidente aéreo, vocês vão de lembrar, e morreu. Ele era candidato a presidente. O que aconteceu? Ele acabou sendo substituído pela vice dele, que na época era a Marina Silva. Então houve uma substituição em razão do falecimento de um candidato. É possível que aconteça, então, essa substituição. É facultada a substituição, é claro que ninguém está obrigado a substituir, então é facultada a substituição de candidato majoritário ou proporcional, então seria essa pergunta. Posso substituir qualquer candidato, com o candidato majoritário ou proporcional? Sim, qualquer candidato, pode ser candidato majoritário ou proporcional, com registro indeferido, cancelado, cassado ou ainda que renunciar ou falecer. Então, nessas hipóteses, eu posso ter a substituição
do candidato, que tem prazo para essa substituição. Eu não posso substituir a qualquer momento. O prazo é de 10 dias do fato e de até 20 dias antes do pleito, antes das eleições, aspas, exceto no caso de falecimento, quando a substituição poderá ser solicitada mesmo após este prazo de 20 dias antes do pleito. Está lá no artigo 13, parágrafo 3º da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97. Como é que são esses dois prazos, então? 10 dias do fato. Renunciou? Tem 10 dias para substituir. Foi cassado? Teve o registro indeferido? Tem 10 dias para substituir. Esse é o primeiro prazo. E o outro prazo é de anterioridade, 20 dias antes do pleito. Se a pessoa renunciar na véspera do pleito, já não dá mais para substituir, porque tem que respeitar esses 20 dias, justamente, já falei e repito, para que a Justiça Eleitoral possa alterar a urna eletrônica, possa mudar o nome do candidato e a foto do candidato, daí esses 20 dias de antecedência em relação ao pleito. A única exceção é morte, que aí no caso de morte, falecimento, a substituição pode ser solicitada mesmo dentro dos 20 dias, após esse prazo. Pode ser uma semana antes, 5 dias antes, 3 dias antes. Se a pessoa falecer, não tem como controlar, você pede imediatamente a substituição, ainda que na véspera da eleição. Ainda que no sábado, véspera da eleição, desde que ocorra algum falecimento. Falecimento justifica aí eu substituir dentro dos 20 dias antes do pleito. Processamento dos pedidos de registro. Temos aqui o edital 1 e o edital 2. Qual que é o edital 1? É aquele do primeiro pedido de registro de candidatura, que é o pedido coletivo, e o edital 2 é do pedido individual, que eu chamei de repescagem, né? Então nós teremos dois editais. O primeiro é o ordinário e o segundo é para repescagem, para aqueles pedidos de registro individuais de candidatura, repito, que eu chamo aqui de repescagem. Então, edital 1, protocolados e autuados os pedidos de registro, será publicado edital para ciência pública e eventuais impugnações. É o artigo 97, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Qual é a importância do edital? O edital é o que torna público quais são as candidaturas que estão sendo pretendidas por cada partido. É a partir da publicação do edital que começa o prazo para as impugnações, um impugnar o outro. Ó, esse aqui está inelegível, aquele lá não preenche as condições de elegibilidade, precisa ter então a publicação do edital, porque é o edital que dá a publicidade de quem são as pessoas que estão pedindo registro de candidatura, para quais cargos, isso é no edital, tá lá, artigo 97, parágrafo 1º do Código Eleitoral, né? Ciência pública, olha aqui, o edital serve para dar ciência pública e para abrir o prazo de eventuais impugnações. A partir do edital, um começa a impugnar o outro. Ó, esse não pode, ele está inelegível, tal. Então, esse é o primeiro edital. E o edital 2, em havendo pedido de registro individual, acabei de falar, é para os casos de repescagem. Em havendo pedido de registro individual, apresentado no prazo de 2 dias do primeiro edital, será publicado um novo edital, um segundo edital, para as impugnações de direito em relação aos pedidos de registro individuais de candidaturas. Então, é uma repescagem para o pedido de registro de candidatura e uma repescagem também para as impugnações. Então, esses que pediram registro depois, terão um segundo edital para que seja aberto o prazo, não só a ciência, né, a ciência pública, como também para abrir prazo para a impugnação desses candidatos que apareceram na repescagem. É para isso que serve o edital 2. Processamento dos pedidos de registro, condições de registrabilidade. Quais são as condições de registrabilidade? Condições para registro da candidatura. Vocês vão encontrar no artigo 11, parágrafo 1º da Lei das Eleições. Então, por exemplo, cópia da ata da convenção, é um dos documentos que precisa juntar. Declaração de bens do candidato majoritário, tem que estar lá. Certidões criminais, fotografia, que é a fotografia que vai aparecer
na urna eletrônica, tudo isso é chamado de condição de registrabilidade, tudo isso previsto no artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.504 de 97. Vamos imaginar que eu tenha que juntar a fotografia, acabamos de ver que tem, mas eu esqueci. No meu pedido de registro, lá que o partido apresentou, ele não juntou a minha fotografia, então houve falha na instrução do meu pedido de registro. O que vai acontecer? Haverá intimação de ofício para que o vício seja sanado em 3 dias. Então, é uma segunda chance aqui de você regularizar o seu pedido de registro de candidatura, está lá no artigo 11, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97. Então, todos os pedidos de registro têm que ser instruídos com uma série de documentos. Se faltar algum documento, você, candidato, será intimado a suprir aquela deficiência no prazo de 3 dias, sob pena de indeferimento. Foi intimado para juntar a foto, por exemplo, não juntou, vai ser indeferido seu pedido de registro de candidatura, porque todas as candidaturas têm que ter a fotografia que vai aparecer na urna eletrônica no momento da votação. Notícia de inelegibilidade, é o artigo 44 da Resolução 23.609. Pode ser apresentada essa notícia de inelegibilidade por qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos no prazo de 5 dias da publicação do edital. Vejam aqui, os senhores e as senhoras, e essa é uma informação importante, prestem atenção aqui, no seguinte: não confundam AIRC é ação de impugnação de registro de candidatura, ação de impugnação de registro de candidatura, AIRC, nós vamos estudar a AIRC no próximo bloco. Não confundam a impugnação com a notícia de inelegibilidade. A notícia de inelegibilidade acaba sendo a mesma coisa, mas a notícia de inelegibilidade pode ser apresentada por qualquer cidadão. A AIRC não. A AIRC tem uma legitimidade ativa diferente. Então, não confundam. No frigir dos ovos acaba sendo a mesma coisa, mas são coisas diversas, tá? Então, notícia de inelegibilidade, qualquer cidadão noticia, ó, fulano de tal tá inelegível, tá aqui a condenação dele. Tá inelegível porque foi condenado em improbidade administrativa, por exemplo. Então, eu, cidadão, dou notícia dessa inelegibilidade para a Justiça Eleitoral, tenho prazo de 5 dias da publicação do edital para que seja feita essa notícia de inelegibilidade, mas não se confunde com a AIRC, que é uma ação cuja legitimidade ativa é de candidatos, partidos políticos, coligações e federações partidárias. Não é qualquer cidadão que vai poder manejar a AIRC. Candidato sub júdice poderá prosseguir em campanha por sua conta e risco até julgamento pelo TSE, está lá no artigo 51 da Resolução 23.609. Vamos imaginar que eu peça o meu pedido eu apresente o meu pedido de registro de candidatura de vereador. Então, apresentei, foi processado, né, houve o processamento daquele pedido, no final, em primeira instância, o meu registro foi indeferido, o juiz indefere. Indefiro o pedido de registro da candidatura do Alexandre porque ele está inelegível. Eu recorro para o TRE e do TRE ainda posso recorrer para o TSE. Enquanto isso, eu sou um candidato sub júdice, porque ainda estou discutindo o meu registro perante a Justiça Eleitoral. Posso continuar a minha campanha? Resposta sim, mas eu continuo a minha campanha por conta e risco. Então está escrito aqui, repito, o candidato subjúdice poderá prosseguir em campanha por sua conta e risco até o julgamento pelo TSE. Então, eu não preciso paralisar minha campanha, eu continuo fazendo campanha, continuo sendo candidato, mas é por minha conta e risco. Se no final o TSE disser não, não é não. Então eu não sou candidato, eu perdi meu tempo, perdi dinheiro, perdi um monte de coisa, porque eu fui candidato, continuei na campanha por minha conta e risco. Súmula 3
do TSE, não tendo sido aberto prazo para suprimento de defeito na instrução do pedido, aquele prazo de 3 dias que a gente viu, para sanar falha na instrução do pedido de registro. Então, não tendo sido aberto prazo para suprimento de defeito na instrução do pedido, pode o documento faltante que gerou indeferimento ser juntado com o recurso ordinário. E esse recurso ordinário é o recurso de natureza ordinária, não precisa ser um recurso ordinário estrito sensu, é um recurso de natureza ordinária. Então, por exemplo, não houve prazo para eu suprir a falta da fotografia, veio o juiz, sentenciou e indeferiu meu pedido de registro de candidatura. O que eu posso fazer numa situação como essa? Eu posso entrar com embargos de declaração, que é um recurso de natureza ordinária, e nos meus embargos de declaração eu junto então a fotografia que faltava. Excelência, está aqui, ó, estava faltando a fotografia, agora eu estou juntando e eu vou citar aqui a súmula 3, porque eu vou dizer, olha, eu não tive prazo para sanar a deficiência aí na instrução do meu pedido, então com base na súmula 3 eu estou juntando a fotografia que estava faltante aqui com meus embargos de declaração, isso dá certo. Então aí o que o juiz faz? Ele recebe os embargos, acolhe os embargos com efeitos modificativos e acaba deferindo o registro da candidatura porque a falha foi suprida, a falta do documento foi suprido, e o importante é que a Justiça Eleitoral possibilite a maior quantidade possível de candidatos. Ela não está lá para ficar indeferindo candidaturas, só vai indeferir aquilo realmente que não tem jeito. Súmula 45. Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício, isso aqui é muito complicado, mas enfim, eu preciso falar da existência da súmula 45. Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa. Então aqui é o seguinte, conhecer de ofício é o seguinte, independentemente de provocação, o juiz poderia falar, ó, Alexandre, você está inelegível, mesmo sem provocação, de ofício. Minha pergunta é, como é que o juiz faz para conhecer isso de ofício e ao mesmo tempo resguardar o contraditório e a ampla defesa? Me parece que são coisas conflitantes entre si, porque se ele está agindo de ofício, ele vai dizer para mim o seguinte, olha, eu sei que você está inelegível, então apresente uma defesa. É complicado isso, eu sou contra essa súmula 45, porque como é que o juiz vai atuar de ofício, né? E ao mesmo tempo garantir o contraditório e a ampla defesa? Ele vai me intimar para falar sobre o quê? Ó, se manifeste aqui sobre essa possível inelegibilidade, enfim. Eu acho meio complicado, mas pode então conhecer de ofício, está escrito na súmula 45, independentemente de provocação, o juiz pode conhecer a existência de causas de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardado o contraditório e a ampla defesa. É a súmula 45. Cancelamento do registro, está lá no artigo 14 da Lei das Eleições, Lei 9.504. Diz o seguinte, então, o artigo 14. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem expulsos do partido. Então vejam que a expulsão do partido pode gerar o cancelamento do pedido de registro de candidatura, até porque não existem candidaturas avulsas no Brasil. Para que o candidato possa ser candidato, ele precisa ter filiação partidária. É uma das condições de elegibilidade. Então, a partir do momento que aquele candidato foi expulso do partido, ele deixa de ter essa condição de elegibilidade e pode ter então, o cancelamento do seu pedido de registro de candidatura, o cancelamento do seu próprio registro. Então, vamos ver de novo, estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem expulsos do partido em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias. Parágrafo único. O cancelamento do registro de candidato será decretado pela Justiça Eleitoral
após solicitação do partido. Então, muito complicado, né? Os candidatos estão nas mãos dos seus respectivos partidos. Se o partido não for com a sua cara e resolver te expulsar, vai poder dar problema, porque, em tese, essa seria uma justificativa para o cancelamento do registro daquele determinado candidato. Identificação numérica dos candidatos, né? Já falei alguma coisinha, mas vale a pena voltar a falar o seguinte: a identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios. Está lá no artigo 15 da Lei das Eleições. Quais são os critérios para a numeração, então, dos candidatos? Os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual estiverem filiados. Então, sempre candidato majoritário concorre com o número do partido. Não tem como ser diferente. Então, se o meu partido é o 13, o meu número de candidatura de cargo majoritário, né, é 13. Então, se eu sou candidato do PT, o meu número será, candidato a prefeito, governador, presidente, meu número será 13. Se eu sou candidato pelo PSDB, é 45. Então, o meu número será 45 e assim sucessivamente. 2. Os candidatos à Câmara dos Deputados, deputado federal, concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescidos de 2 algarismos à direita. Então, são sempre 4 números, né? 4 números. Os 2 primeiros são do partido e os outros 2 são números aleatórios. Então pode ser 13, 13, pode ser 45, 45, pode ser 45, 00 e assim sucessivamente. 3. Os candidatos às assembleias legislativas e Câmara Distrital, né, os deputados estaduais e distritais, concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 3 algarismos à direita. Então, no caso dos deputados estaduais ou distritais, ao todo 5 algarismos. Os 2 primeiros são do partido e os 3 à direita vão identificar o candidato propriamente dito. Então, pode ser 45.000, pode ser 13.000, pode ser 20.888, sei lá, qualquer número. Os 2 primeiros é do partido e depois mais 3 números, ao todo 5 números para deputado estadual e distrital. 4. O Tribunal Superior Eleitoral baixará a resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes às eleições municipais. Então, aí vai ter uma resolução tratando disso quando estivermos diante de eleições municipais. Isso está lá no artigo 15 da Lei das Eleições. E para terminar, ainda na identificação numérica dos candidatos, nós temos o seguinte: aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior e aos candidatos, nessa hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo. Então, vejam, o partido vai disputar sempre com o mesmo número, né? O número do partido não muda. E o candidato que tenha disputado o mesmo cargo na eleição anterior, ele tem a preferência em usar o mesmo número. Então, se eu já fui candidato na última eleição com o número 4545, eu terei preferência na próxima eleição pelo número 4545. E normalmente isso que acontece, os deputados federais, por exemplo, que já são deputados há 200 anos, eles disputam a eleição sempre com o mesmo número, já são conhecidos por aquele número. É sempre 4545, 4500, e assim também vale para os deputados estaduais e para vereadores. Aos candidatos a que se refere o artigo 8º, parágrafo 1º, é permitido requerer novo número ao órgão de direção de seu partido, independentemente de sorteio. Então, os candidatos à reeleição poderão requerer novo número. Ou seja, precisa concorrer com manter o número anterior? Não precisa. Se quiser manter, pode manter. Se quiser concorrer com novo número, também pode. No caso dos candidatos à reeleição, poderão, então, concorrer com um novo número.
Os candidatos de coligações majoritárias serão registrados com o número de legenda do respectivo partido. Então, já falei, se a gente estiver falando de eleição majoritária, o número do candidato é idêntico, são 2 dígitos e é idêntico ao número do partido. É isso, meus amigos. Ficamos então por aqui, não temos mais tempo, a gente se vê no próximo bloco.